Olá, caros amigos, caros inimigos, caros internautas, caros ouvintes. Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Jamal. Converti em 1988 e comecei a receber muitas promessas de Deus na minha vida, né? E descobri que tinha um chamado pastoral dado por Deus por dom e vocação, não por profissão ou formação teológica de ABCD ou N denominações religiosas. Mas participei de várias denominações religiosas porque eu não aceitei e não aceito o que não está na Bíblia, né, em conformidade com a Bíblia. Por exemplo, a prática de dízimo para o Novo Testamento, figura de pastora, apóstolo, vigário, reverendo, bispo, arcebispo, né? O movimento judaizante para o Novo Testamento. E abomino e tenho nojo da falsa teologia da prosperidade, né? E todos esses pastores que vivem na prática do dízimo. São falsos pastores, ladrões, mercenários, salteadores e assalariados. Lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, lobos vorazes. Mas eu tive no meio deles metodista, batista, presbiteriana, congregação cristã. Foi muito bom para o meu crescimento espiritual. Mas eu praticamente não tive liberdade no meio deles. E a única coisa que eu queria era pregar as grandes verdades e as profecias contidas nas escrituras sagradas. E não tive espaço, não tive oportunidades. E fiquei muito pouco tempo no meio desse sistema religioso podre, falso, dito religião, corrompido, né? Satanista, diabólico. E essas pocilgas chamadas de igrejas, que na realidade não são, equivocadamente chamadas igrejas que não são, porque igrejas somos nós, o corpo de Cristo. Hoje eu continuo com as promessas de Deus, faço alguns trabalhos nas redes sociais, tenho meus vídeos, minhas lives, ninguém coloca freio na minha boca, ninguém me paga dízimo para falar o que eu tenho que pregar ou deixar de pregar, ninguém controla a minha boca e aquilo que Deus coloca no meu coração. Mas tem um problema, muitas pessoas hoje pedem, oram, dizendo para eu voltar para essas denominações. Nós não podemos voltar atrás, gente. Águas passadas não viram moinho, né? E a gente faz escolhas. Hoje, se, por exemplo, Deus quiser me usar, quiser fazer alguma coisa, Ele haverá de dar condições e recursos para eu fazer da maneira que eu acho certo, de acordo com a palavra de Deus. Não tenho mais interesse em voltar nesses segmentos, né? Perdi a graça com tudo isso, descobri o que está por trás desses bastidores, é só amor ao dinheiro, tudo que fazem em função ao dinheiro, o único foco que colocam é o dinheiro, eles usam a Bíblia, usam a palavra de Deus, usam a figura de Cristo na cruz do Calvário para ganhar dinheiro. Então eu não quero isso, né? Se eu tiver que ter algum ministério um dia, vai ser um ministério em que eu possa ter liberdade de pregar à luz das Escrituras e que ninguém venha colocar freio na minha boca. Fora disso, eu não arredo meu pé e não volto mais para denominação nenhuma. E se Deus também prometeu e não der recursos, fica por aqui, para por aqui. Se a palavra do homem foi a última palavra na minha vida, né? Então, para por aqui. Agora, se Deus quiser dar consecução e tiver obra e realmente for verdade as suas promessas, eu ainda não desci a sepultura. Ele pode criar condições e recursos e caminhos para eu fazê-la. Mas, conjuntamente com essa gente, não mais. Eu conheci muito bem o que está nele, neles não é o Espírito Santo, né? São espirituais sim, mas Satanás também é um ser espiritual. Ele esteve com Deus, ele morou nos céus, ele serviu a Deus face a face, ele era um querubim ungido, né? Ele profetiza, ele prega, ele cura, ele enfermiza, ele revela, ele simula a expulsação de demônios, né? E o mais importante ainda, ele praticamente opera com o espírito do engano, né? Com a operação do engano, do erro. Falsos milagres, falsas curas, falsos sinais, né? A Bíblia diz que até fogo dos céus ele faria cair, se possível for, enganarão a teus escolhidos, né? E esses tais que viriam aí sendo supostamente usados pelo Espírito Santo, mas na realidade são usados pelo próprio Satanás, pela trindade satânica, o anticristo, o falso profeta, a besta e os seus anjos caídos, fariam até, se possível for, enganariam até os escolhidos, fariam fogo cair dos céus e fariam comércio com almas humanas. O negócio desses caras é mercadejar a Bíblia e mercadejar a palavra de Deus. Eu estou fora. Se eu tiver que um dia servir a Deus, vai ser num outro segmento, numa outra visão, né? Uma visão mais bíblica. E sem essas histórias de dízimo para Novo Testamento, pastora, apóstolo, reverendo, bispo, arcebispo, ancião, judaísmo e a falsa teologia da prosperidade. Abomino tudo isso. Não é bíblico, né, gente?